Olá, eu sou Lorena. Boas-vindas a mais um episódio do quadro Trocando Ideia aqui no Passos Entre Linhas. Dessa vez eu estou com a queridíssima Taina Sena. Tai, você se apresenta, por favor? Olá, Bem-vinda. gente. Obrigada, Lore, pelo convite. Eu me chamo Taina, sou psicóloga analítica, né, conhecida como junguiana, e escritora também. Obrigada, Tai. A gente veio conversar porque eu sou paciente barra cliente, eu nunca sei direito como nomear, de Tai com a psicoterapia. E eu acho importante expor isso aqui, né? Porque para as pessoas saberem que tratamento psicológico não é nenhum bicho de sete cabeças, não é atestado de bobagem nenhuma que você esteja pensando aí. Então, se você está precisando, faça, procure acompanhamento. E eu procurei Taina justamente porque ela trabalha a psicoterapia atrelada à escrita. Como foi, Thay, que você... Primeiro, como foi que você chegou à psicologia? Porque eu te acompanhando pelo Instagram, eu vi que você... Sua primeira opção não era psicologia. Ou não, biologia. Era isso? O que, gente? Eu tô falando coisa errada já. Na verdade, ao longo do ensino médio, eu tive várias vontades. Então, já pensei em ser veterinária e trabalhar com gados. Eu não queria animais de porte pequenos, eram animais de porte grandes. Já pensei em ser bióloga marinha e trabalhar com tubarões. Eu era, assim, bem específica. E aí Era... acabou que no terceiro ano foi que eu tive contato com a psicopedagogia, minha mãe estava se formando, e aí nas provas, né, que envolvia psicologia, eu é que estudava para ajudar ela. E eu me apaixonei pelos livros de psicologia, e aí pronto, né, deixei os tubarões, deixei os gados e fui para as pessoas. Ai, massa. Então foi isso, biologia marítima. Eu tô falando... Enfim, eu não tava 100% errada, ainda bem. E você chegou ao interesse de estudar psicologia por conta desse processo, achei bem bacana, não sabia. E como foi que você pensou, vou trabalhar por essa vertente e vou trabalhar com escrita? Então, no segundo semestre, eu conheci a psicologia analítica por um amigo que estava fazendo psicologia também em outro estado. A gente conversando sobre as abordagens e eu falei com ele que eu não conseguia, né, compreender muito a psicanálise. E aí ele, sabendo um pouquinho, né, de como eu funcionava, ele falou, olha, leia tal livro, é Jung, eu acho que vocês vão se dar bem, ou talvez você não goste, porque eu acho que também que ele viaja muito. Comprei o livro, li e amei, fiquei assim super encantada, dizendo essa é a minha abordagem, porque Jung trabalha com contos de fadas, né, com o simbolismo, com as narrativas, com recursos mais criativos, né, como colagem, a escrita, música, mandala. Eu falei, nossa, é isso, é o meu mundo. E eu já tinha, né, uma paixão muito grande por narrativas, né, eu sou escritora também, então com Jung eu consegui estudar sobre a jornada do herói, então consegui perceber, né, que a gente vivencia também uma narrativa, né? Nós somos os protagonistas, nós somos os escritores, nós somos os vilões, né? Muita coisa acontece aqui. E a escrita, ela surgiu para mim bem no feeling mesmo. Né? Era algo que eu já fazia porque eu gosto muito de cadernos, eu sou louca dos cadernos. Então, caderno terapêutico, todo ano eu tô lá com um novo, anotando sonhos, né, tendo conversações comigo. Então surgiu desse modo. E acabou que, ao ler um livro chamado Ficções que Curam, que é do Hillman, foi como se ele dissesse: pode ir, né? Tá tudo bem, tem recursos aqui para você fluir. Então eu fui, e a partir disso comecei a fazer alguns cursos. Eu até fiz um curso na semana passada sobre algumas técnicas de escrita, né, a nível de organização mesmo e de conversação com a gente. Então é algo que eu uso, né, tanto para essa organização como para amplificação, né, do que a gente está vivenciando e sentindo.
Massa, massa. É massa você falar sobre a escrita como organização, porque no episódio anterior eu conversei com a Jennifer Geraldini sobre organização de hábitos, né? Métodos e ferramentas para se organizar no dia a dia. E aí, para as terapias, né? Para essa questão mais pessoal, a escrita também é muito bacana. E foi massa você falar, porque realmente, para mim, isso é muito, você sabe, isso é muito real. Quando eu tô com alguma coisa assim na cabeça, me aperreando, aí eu vou no diário e escrevo, faço algum exercício e tal, e é muito massa. Você falou que publicou um livro, tá aí. E apesar de ser um livro de poesia, é um livro que fala muito sobre esses processos que você estuda também, né? A tríade feminina. Você pode falar um pouquinho sobre ele, por favor? Tudo surgiu com o meu processo, né? Meu próprio processo com esse desabrochar feminino, que a gente acaba vivenciando e às vezes até sem perceber o quanto ele é muito igual, né, com todas as outras mulheres em algumas partes e muito particular também. E aí comecei a amar trabalhar com esse feminino, né? Existe inclusive a jornada da heroína que muda, porque a jornada do herói é a jornada do autoconhecimento, ele não fala do masculino, né? E essa jornada da heroína, ela fala deste feminino, porque, né, tem até uma conversação com a autora que fez essa obra e o autor da jornada do herói, onde ela perguntou, né, o por que o herói, né, e não colocar algo que englobe todos, e por que não ele não aprofundou no feminino. E ele responde dizendo que a mulher em si, ela já é o resultado, ela já é a chegada. O que acontece é que ao longo da nossa vida a gente se perde tentando entrar em um mundo que não nos cabe, né, porque foi feito para poder nos atravessar mesmo. Então, na verdade, quando a gente perceber a grandiosidade, né, a beleza do que é ser mulher, tudo está feito, tudo está concluído. Só que até lá, gente, é um trabalhão, um processo. Então, nesse movimento, né, de trabalhar com o feminino, eu percebi que, né, estudando, que existe uma tríade feminina, né, e que algumas pessoas colocam como a menina, a mulher e a anciã, e eu coloquei como a princesa, a rainha e a bruxa, né, sendo a princesa esse aspecto nosso, que é mais emocional, que é o do sonhar, que é o do acreditar, cheia de planos e projetos, aventuras, né, tem uma entrega muito genuína, é um tanto mais inocente, mas é um inocente não é de boba, é um inocente de fato de confiar, né, confiar no mundo, confiar em si, confiar no outro. A rainha, que é esse aspecto mais poderoso no sentido de força, né, ela vai lá e faz, é ela que manda na própria vida, é ela que organiza as coisas, é ela que pega o projeto e coloca no mundo. Ela não espera, né, que um homem venha e organize para ela e a salve de nada, ela mesma faz o caminho dela. E a parte, eu acho que mais gostosa para a gente, né, que é essa parte bruxa, que é essa parte sábia, é esse nosso contato com o ciclo, né, com a natureza, com o nosso corpo, com a menstruação, que está sendo, acho que, muito falado atualmente, a intuição. Então, no livro, né, tem cada parte, essa parte da princesa, a rainha e a bruxa, com alguns poemas a qual a gente vai se identificando, porque essas partes não falam de idade. Elas precisam estar as três ativas na gente, né? Mas às vezes aquele momento que a gente está passando é convocado a ter uma só, né? Com um potencial um tanto maior. Então, coloquei esse livro para ver se a gente consegue despertar e equilibrar as três. Obrigada, Thay. Antes que eu esqueça, para quem quiser comprar o livro, como é que faz? Para não deixar para o final e acabar esquecendo. Dá para comprar pelo site da editora Penalux e também comigo. Eu ainda estou com alguns exemplares. O frete está sendo grátis. Então é só entrar em contato comigo. Eu vou deixar os links da sua rede social profissional, né, na descrição deste vídeo e também o link para as pessoas comprarem
na Penalux, caso elas prefiram, também na descrição. Então, se você está assistindo aqui no YouTube, vai na descrição, que tá tudo lá. Você fala bastante sobre... Não era essa pergunta que eu ia te fazer, mas eu não lembro. Só que eu tô aqui com a cabeça pensando muito no Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro que você fala muito e que eu acho que tem um pouco também sobre essa questão do feminino, do masculino, né? Não em relação a gênero, mas dessas características que a gente tem em nós mesmos. Você quer falar sobre? Porque às vezes você ministra algumas oficinas, alguns momentos, né, rodas de conversa sobre o livro. Então, se você quiser falar sobre, acho que casa com a conversa que a gente está tendo. Sobre o livro Mulheres Correm com os Lobos ou sobre essa energia, né, do masculino e do feminino? Ou ambos? Ambos, é bom. É até bom para eu entender também melhor sobre a energia, né? Porque eu acho que eu só ouvi daquela vez que eu assisti a oficina, eu não sei se é oficina, workshop de vocês, e nunca mais eu li muito sobre. Eu li, mas assim, em posts, em rede social, blog, nunca estudei sobre aprofundadamente. Sim. Eu acho que até no capítulo 10 do Mulheres Correm com os Lobos fala, né, um pouco mais sobre o que a gente chama de ânima e ânimos, mas eu gosto sempre de simplificar, né? Então, energia masculina e energia feminina, não falando aqui, né, da sexualidade, mas é que lá naquele tempo eles acabaram identificando assim. Então, não quer dizer, né, que a mulher não seja forte, até porque essa energia feminina da força, ela é completamente diferente. Aí, se a gente pegar, por exemplo, a Mulher Maravilha, né, que tem essa força, a força dela é completamente diferente de um Batman. Né? Tem um que tem uma agressividade bem peculiar e o outro talvez não tenha tanto. Então, a energia masculina, né, pra gente, é essa energia da ação, é essa coisa mais objetiva, né, do fazer, da organização. E a energia do feminino é mais da intuição, do sentir, do criar. Então, quando, por exemplo, a gente está querendo colocar um projeto, né, no mundo, ele inicia nessa energia do feminino, nessa idealização, no sentir qual é o projeto que casa comigo, né, qual é a abordagem de tantas da psicologia que casa comigo. E aí eu encontro, né, Jung, que tem muito a ver, né, as histórias, os contos de fadas, as mitologias. E depois entra a energia do masculino, que é o que eu vou fazer com isso. Né, como que eu vou mostrar ao mundo o talento que eu tenho, o potencial que eu tenho. Então, a energia do masculino é esse movimento de ação, de pensar, poxa, eu posso escrever um livro. Então eu vou escrever esse livro, vou mandar para essa editora. Eu vou começar a criar um grupo de leituras, porque vai atingir, né, mais mulheres vão conhecer Mulheres Correm com os Lobos, vou fazer uma imersão. Então o masculino, ele pega a ideia, né, essa criação da energia feminina e coloca para o mundo. Então esse capítulo 10 fala muito disso, né, fala do quanto a energia masculina está enfraquecida nas mulheres. Porque, convenhamos, nós somos desencorajadas, né, a expor os nossos projetos para o mundo. Então, vou até, fazendo a pequena propaganda, vou até fazer uma live essa semana falando sobre esse capítulo. E sobre Mulheres Correm com os Lobos, ele é um livro poderosíssimo, né, eu sou completamente apaixonada. É um livro que fala, né, sobre um despertar feminino e, assim, em diversas áreas. Então, é um livro que eu super indico. Tem homens lendo e eu acho isso maravilhoso, porque eles estão começando, né, a adentrar esse universo feminino. Então eu peço que, né, para os homens que querem ler, não leiam com olhos julgadores, né, mas leiam com olhos de curiosidade, né, com olhos acolhedores, para que você possa adentrar em um universo que talvez não é tão seu. Ao mesmo tempo que tem histórias ali que cabem perfeitamente, né, não são só para mulheres. Então, é um livro que tem uma leitura completamente diferente do que a gente está acostumado. Né? Não é um livro que você começa e termina assim, porque acaba que o capítulo mexe muito com você, então existem capítulos que você vai demorar 1, 2 meses. Tem outros que fluem mais. Né? É um livro que muitas mulheres relatam que compram ou ganham, e ele fica lá na estante, até elas sentirem que é a hora, né, de começarem a ler. No meu caso foi isso também.
Na faculdade já me falaram que eu ia amar, e aí quando eu li a sinopse, eu falei, nossa, amar o quê? Não quero. E aí, depois de formada, o livro chegou para mim de novo, comprei, só depois de 2 anos com esse livro lá na estante, pensei, poxa, eu acho que é agora. E aí, pronto, estamos casados até hoje. Então, a live no perfil do Thay vai ao ar no dia 12 de março de 2021. Mas se você, com certeza você está assistindo esse vídeo depois, porque ele vai ao ar no Passos Entre Linhas depois, eu vou deixar o link do perfil dela. Você pode assistir, porque vai ficar gravado lá no IGTV. Thay, a gente está falando muito sobre a escrita, né? Como a escrita é importante, como a escrita está sendo importante para mim nesse processo terapêutico. Mas para algumas pessoas pode não ter ficado ainda explícito como é que você trabalha a escrita atrelada à psicoterapia. Eu sei como é que funciona, mas você pode rapidinho só explicar como é mais ou menos que você faz esse processo? Então, ele pode ser feito de diversas formas, né? Vai a depender do que a gente está vivenciando. Né? Uma que é o clássico é o anotar sonhos. Então, quando você vai anotando os sonhos, você já vai reorganizando ele aqui. Então, ele passa a fazer mais sentido para você. Né? Um outro, até quando você falou, às vezes eu estou muito cheia, né? Tem muita coisa. Tem uma técnica maravilhosa que você começa a escrever tudo o que você está pensando, tudo que vem na mente, sem filtrar nada, por 5 minutos. Você coloca lá o seu tempinho, o seu cronômetro, e vai anotando. Você pode colocar, meu corpo dói, eu tenho tal coisa para fazer, estou estressada, esse tempo não vai acabar. Quando você termina, né, você sente que fez toda uma organização e você está muito mais leve, né, como se fosse mesmo uma catarse. Então, tem essa forma. Tem cartas terapêuticas que eu amo, né? Tem algumas finalizações, por exemplo, que a gente precisa realizar e o outro não permite que a gente realize, né? Então, a gente pode fazer as finalizações sozinha por conta própria. Então, a gente escreve uma carta, né, que a gente chama de carta não enviada. Né? O outro nunca vai saber. Até quando a gente está muito estressado, né? Às vezes com o chefe, com um parente, você quer falar tudo aquilo, mas não pode dizer isso para ele, a carta não enviada. Para que você organize tudo, né? E tire esse peso. E uma outra forma que eu também gosto muito de trabalhar a escrita é a ressignificação, né, de algumas palavras que às vezes elas entram muito pesadas pra gente, né, machucando, cravando uma ferida ali. E aí você ressignifica, como por exemplo, errar, né, errar ou falhar. Porque eu posso começar a vivenciar o errar e falhar como se aquilo manchasse o meu ser. Eu não tenho mais saída, eu perdi tudo. E errar e falhar não é isso, né? Errar e falhar faz parte do processo de viver. Então, ressignificando a palavra, eu ressignifico ela dentro de mim também. Então, minhas emoções são alteradas, meu comportamento é alterado, tudo muda. Então, existem essas ressignificações que a gente pode fazer, até para trabalhar também a jornada, né? A sua própria história, o seu próprio caminhar, né? Em qual momento você se encontra, como você está se sentindo, qual está sendo o seu chamado. Eu gosto sempre de perguntar do capítulo, né? Qual seria o capítulo da minha história nesse momento, né? O que está sendo o meu vilão, né? O vilão da minha história nesse momento. Então, são diversas formas que a gente pode utilizar a escrita terapêutica. Obrigada. Enquanto você estava falando, eu lembrei de um caderno de exercícios que você tem, né? Em coautoria com uma outra pessoa. Não lembro o nome da pessoa. Desculpa, pessoa. O Winnie Santos. O Winnie Santos, desculpa. Então, tem um caderno de atividades que você tem junto com o Winnie Santos, que está disponível gratuitamente, né? O link fica na sua bio do Instagram. E tem O Dia que o Mundo Parou também, que é um outro livro que está disponível também gratuitamente. Fica sempre o link na bio, né, do seu perfil. E no seu próprio perfil você publica alguns exercícios de reflexão, não são nem exercícios, às vezes são umas chamadas assim, tipo, essa pergunta mesmo, qual o capítulo da sua vida que você está vivendo agora? Foi algo que me bateu. Eu abri o Instagram de manhã, eu bati assim o olho, eu fiz, isso vai me fazer refletir o dia inteiro agora.
Então, se você que está assistindo, você curte esses processos, incitar esses processos, né? Fica o reforço da dica para você seguir Thay lá nas redes sociais, Autor de Mim, o perfil, mas o link está na descrição. Thay, eu pensei na expressão que talvez você nunca mais tenha escutado, porque tem um tempo também que eu não escuto. Eu sou eu, você é você e licuri é coco. Você já ouviu? Nunca, nunca. Mas você entende mais ou menos o que é pelo contexto? Lore, quando você falou de expressão, eu não compreendo. Sim. E pedi pra você até repetir. Mas quando eu fui morar em Salvador, eu não entendia quase nada. Era assim, o caos. Eu pensei seriamente em comprar o dicionário do baianês. Porque, gente, era cada gíria o tempo todo que eu ficava perdida, assim. O próprio barril. Nossa, tá barril dobrado. Eu ficava, que é isso? Sério? Seríssima. Você é de onde aqui da Bahia? De Itamaraju. Fica como se fosse uma divisa entre Minas, Bahia e Espírito Santo. Então acaba que pega muita coisa, né, desses lugares também. E aí esse baianês de Salvador, que é tão gostoso, eu só aprendi depois de anos morando, porque Sim, não entendia nada. É engraçado porque as pessoas falam Bahia como se fosse uma coisa só, um apanhado só. E a Bahia é tão grande, tão diversa. É engraçado isso, véi, barril. A outra coisa que eu ia pensar pra você seria da Zig. Você já ouviu? Eu vou manter o... Essa eu até uso. Pronto. Então eu vou usar as duas. Eu sou eu, você é você e licuri é coco. Então, cada um é cada um, não vamos misturar as coisas. Então, partindo dessa expressão, eu sou eu, você é você e licuri é coco. Como a gente pode dar um zig nos momentos de maior aflição assim no dia a dia? Você já respondeu um pouco, né, falando sobre como você trabalha a escrita, mas como as pessoas que ainda não estão nesse processo de terapia, com uma psicóloga, como é que elas podem praticar a escrita de forma mais intimista, assim, para poder ir se acalmando e tal? 2 expressões num vida só. Adorei. E enquanto estava falando isso do Zig, né, me veio muito porque eu acho que com esse momento da pandemia, é o que as pessoas querem fazer. Né? Eu quero dar um zig. Quero sair aqui da minha história mesmo, da minha vida por um tempo. E é algo que você pode fazer. Né? Qual está sendo a minha rotina? Você pode anotar ali. Trabalho de tantas e tantas horas, assistir não sei o quê. E o que você, né, deseja fazer e pode fazer nestas condições? Porque apesar da gente estar em casa, a gente pode fazer sim muitas coisas. Poxa, eu sinto falta de uma festa. Coloca uma música, né? Faz aí um drink, dance, chame as pessoas para dançar também. Sinto falta de um momento comigo, porque as pessoas estão tão corridas que elas não têm esse momento. Então estão tão estressadas, tão ansiosas. Reserva um tempinho, 10 minutos, 15 minutos, coisa pouca, né? 10, 15. E começa, né, a ter esse contato com você através da escrita. Né? Faz esse movimento dos 5 minutos escrevendo tudo que vem no pensamento. Né? Escreva, faça ideias criativas. Né? O que eu posso fazer, né, no meio da pandemia, né, bem protegido, por favor, em suas casas, que possa deixar vocês mais vivos, para que a gente não passe, né, pela pandemia achando que o ano passou e eu não fiz nada. Então, é uma organização que a gente pode estar realizando, né, através da escrita. A gente pode dar um zig nesse tédio. Obrigada, Thay. E suas dicas encaixam justamente com as duas expressões, né? Dar um zig no tédio, na angústia. E eu sou eu faço da forma que melhor me apetecer. Você é você, licuri é coco pequeno. Ele vai resolver o que ele vai fazer lá.
Ai, gente, essa expressão é muito boa. Fazer e vamos nos acalmar, vai dar tudo certo, tenho fé nisso. Thay, eu quero te agradecer muito pela participação, por ter topado o convite. A gente já está pensando nisso há um tempinho, né? Você gostaria de falar alguma coisa para encerrar, se despedir? Eu gostaria de pedir uma coisa. Me manda essa frasezinha, por favor, por escrito, porque eu vou treinar, porque eu quero usá-la aqui, deixar todo mundo meio perdido. Por favor. Gente, eu falo aqui porque nessa pandemia eu voltei para o interior, tá? Mas ainda estou em Salvador, só fiz esse pequeno retorno temporário. E, Lore, eu queria te agradecer, me agradecer por esse espaço, por esse convite tão bonito, pela paciência, né, com meus horários, por conseguir ajustar isso, porque sei que é uma quebra de mente para poder encaixar meus horários, assim, é um terror. Então, gratidão mesmo por esse convite, por esse momento muito bonito. Obrigada. Eu que agradeço, tá? Eu também não tô com horários muito fáceis. E obrigada também por você ter adaptado os seus horários aos meus e me permitido ter esse momento tão gostoso. Eu quero reforçar para quem ainda não se inscreveu no Passos Entre Linhas, que se inscreva, curta esse vídeo, compartilha para outras pessoas conhecerem a Thay Nacena, psicóloga, escritora, e também acompanha ela lá no Instagram, Autor de Mim. Na próxima semana a gente tem outro episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.